Olá, minha amiga, que alegria ter você aqui para mais um podcast Lari entre Amigas. Para quem não me conhece, eu sou a Larissa Mendes, mas você pode me chamar de Lari, né? E eu espero que você goste desse podcast. É um lugar onde nós batemos um papo bem legal sobre Deus, sobre aquilo que Deus fala comigo e outros assuntos interessantes. Então, toda segunda-feira tem vídeo aqui para você. E aproveita, se inscreva nesse canal, curte e depois compartilha com uma amiga também. Hoje nós continuaremos falando sobre as coisas que Deus tem colocado no meu coração nos últimos dias. O nosso último vídeo, eu tive a alegria de compartilhar com vocês algumas coisas que Deus tem colocado no meu coração, que eu tenho colocado em prática, e eu também recebi muitos feedbacks de coisas que vocês receberam para si também e estão colocando em prática, e eu fico muito feliz com isso. É muito bom ser um canal de bênção na vida das pessoas. Eu tenho experimentado isso e eu quero te impulsionar a viver até essa sensação também, sabe? De estar sendo uma bênção na vida de outra pessoa. Então aqui você vai ser sempre motivada a crescer e não a ficar somente com você, mas a transbordar em alguém. E vamos lá, sem mais delongas, sobre aquilo que Deus tem colocado no meu coração. O texto que eu quero compartilhar com vocês é em Lucas, deixa eu abrir aqui, Lucas 23, dos versículos 39 ao 42, diz assim: Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus, dizendo: Você não é o Messias? Então, salve a você mesmo e a nós também. Porém, o outro repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos. Mas ele não fez nada de mal. Então disse: Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei. Jesus respondeu: Eu afirmo a você que isso é verdade. Você estará comigo no paraíso hoje ainda. Esse texto é tão poderoso e tem falado tanto ao meu coração nesses últimos dias, que é nós gerarmos uma guerra contra a apatia espiritual. Hoje eu quero te desafiar a entrar em guerra contra a apatia espiritual na sua vida. O que é apatia espiritual? Vamos ler aqui o significado. Olha só o significado de apatia espiritual. É um estado de letargia, desinteresse e indiferença em relação à vida espiritual, caracterizado por uma falta de fervor ou motivação, mesmo que a pessoa continue praticando rituais religiosos. Olha que profundo. E Deus tem falado muito comigo sobre isso, sobre a apatia espiritual, para eu não cair nessa apatia espiritual e também para lutar uma guerra contra aquilo que as pessoas estão vivendo, sabe? Para que essas cadeias sejam quebradas nas vidas das pessoas que estão ao meu redor, que estão vivendo essa frieza, essa mornidão espiritual. E refletindo, eu falei com vocês que eu tenho colocado em prática, né, as disciplinas espirituais da meditação, da oração. E meditando, o Senhor me deu esse texto de Lucas, onde Jesus, ali sendo crucificado, ele estava cercado de 2 ladrões, né? Tinha 2 ladrões à sua direita e à sua esquerda, mas existia uma diferença entre cada um daqueles ladrões. E o que o Senhor falou ao meu coração é que o primeiro ladrão, ele vira para Jesus e fala: Não é você o rei dos reis? Então tira-nos dessa cruz, nos faça descer e viver, né? Não receber a morte. E ao mesmo tempo, outro ladrão, ele rebate: Ei, a nossa condenação, ela é justa, porque nós cometemos pecados para estarmos aqui. Mas esse homem que está sendo crucificado, ele não tem pecado algum. E ele vira para Jesus e fala: Jesus, lembre-se de mim quando entrares no seu reino. E Jesus, ele responde àquele homem: verdadeiramente é isso que você está falando, e hoje mesmo você estará comigo no paraíso.
E no reino de Deus existem esses dois tipos de pessoas, como aqueles ladrões. A primeira pessoa, o primeiro ladrão, aquele que foca nas coisas terrenas, nas coisas que são dos seus próprios interesses, naquilo que ele precisa. Aquele ladrão, ele falou assim: ei, me tira daqui, se já que você é o rei. Ele estava focando em si próprio, naquele próprio interesse, nas coisas terrenas, sabe? Mas existia a outra pessoa, o outro ladrão, que estava focando nas coisas eternas, naquilo que era eterno, naquilo que era do reino. E o Senhor foi ministrando muito forte ao meu coração. Quantas vezes, diante da presença de Deus, quando nós estamos ali naquele momento da presença, de sentir a presença, ao invés de nós falarmos assim, não, eu quero as coisas do alto, a gente pensa nas coisas egoístas, nas coisas terrenas, nas coisas de nós mesmos, sabe? Gente, olha a situação, dois ladrões que estavam à beira da morte, e Jesus ali. Gente, na beira da morte, e quando eu encontro Jesus, eu quero pedir ele a última oportunidade. Eu quero falar assim, Deus, é a minha última chance de estar na sua presença, então me dá. E o Senhor ministrou isso no meu coração, minha filha. Todas as vezes que você estiver na minha presença, vai ser a sua última oportunidade, porque você não sabe o dia que eu vou vir e muito menos o dia que você vai morrer. Então é isso que eu tenho enfrentado. Todos os dias que eu estou na presença do Senhor é como se fosse a minha última oportunidade e eu preciso agarrar. Eu preciso tomar posse dessa oportunidade, sabe? Isso tem mudado a minha visão nos cultos, gente. Você que está me ouvindo aqui hoje, você tem uma congregação, você congrega, você está ali no seu ambiente de cultuar ao Senhor. Não sei de qual denominação que você é, mas não importa. Você está ali, você precisa agarrar o mover que está acontecendo ali, a presença que está acontecendo ali, sabe? Porque o que tem acontecido hoje nas igrejas é que quando nós estamos diante da presença, nós não olhamos para aquilo que é eterno. Nós não contemplamos a Jesus, nós contemplamos as coisas terrenas. A gente vive a mornidão, a gente vive uma apatia espiritual diante da presença, diante da última oportunidade, sabe? Esse final de semana nós ouvimos uma palavra da pastora Sara, da minha igreja, né, minha cunhada, ela falando sobre as 10 virgens e sobre fazer o necessário e além do necessário. Porque quando nós estamos na igreja, principalmente, nós precisamos fazer além do necessário. Porque o necessário, como diz aqui o significado da apatia espiritual, é aquelas pessoas que estão mornas praticando rituais religiosos. Olha só. Ir ao culto é um ritual religioso. E muitas vezes nós estamos indo ao culto somente porque é necessário, mas nós não buscamos o além do necessário dentro do culto. É por isso que muitas vezes nós estamos lá dentro e falamos assim, poxa, parece que eu não tô sentindo nada. Tô vendo ali as pessoas se doando, parece que elas estão recebendo algo diferente, mas eu não tô sentindo nada. É porque você tá focando nas coisas terrenas. É porque você está focando naquilo que é o seu próprio interesse. Mas se você estivesse focando nas coisas eternas, como se fosse a sua última oportunidade, como aquele homem falou, Pai, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Agora em todo culto eu tô indo e falando assim, Deus, lembra-te de mim. O paraíso é aqui, Pai. Me faça entrar nesse paraíso. Sabe? É o momento de você literalmente arrancar as escamas dos seus olhos. Falar assim, não dá mais para eu ser uma pessoa apática. Não dá mais para eu ir em um culto só por ser um ritual religioso. Ritual religioso não te traz salvação, tá? Ritual religioso, minha amiga, não transforma a sua vida. O que transforma a sua vida é a presença de Deus todos os dias de maneira constante.
O que transforma a sua vida é você vendo Jesus e ele ali todos os dias te mostrando o seu erro, porque não pense em você que quando você está na presença, diante da presença, daquela glória, daquela nuvem, você não vai ser corrigido, tá? Porque você vai. Não é só tipo, ah, que delícia, mas na verdade é delicioso até ser chamado a atenção. Até ser corrigido é gostoso. Porque nós temos prazer no Senhor e é isso que Deus tem colocado tão forte ao meu coração. Minha filha, chega de apatia espiritual, faça além do necessário. Larissa, agarra a última oportunidade, deixa a mornidão. Vamos ler lá o que está escrito em Apocalipse? Apocalipse 3, do 15 ao 16, diz assim: Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Gente, olha que tristeza isso. É melhor você ser uma pessoa que não conhece a Jesus do que ser uma pessoa que conhece a Jesus, está dentro da igreja e está morna. Porque ele tem vontade de te vomitar. Pelo menos quando você não conhece a Jesus, ele tem o desejo de te trazer para perto. Mas você que tá morno, ele tem vontade de te vomitar. E eu já pedi a Deus, Deus, tem misericórdia de mim, porque eu não quero ser vomitado. Eu não quero ser a pessoa, Deus, que quando está diante da última oportunidade, o Senhor tá olhando para mim. Desculpa a expressão, mas tá assim. Eu não quero viver isso no meu espiritual. Eu quero viver literalmente o Jesus que fala para mim: vem, minha filha. Esse lugar é seu por direito, vem. E eu quero desfrutar dessa presença. Quando você está em um culto, quando você está diante da presença na sua casa, no seu lar, não foque naquilo que as pessoas estão fazendo, foque naquilo que você está fazendo, sabe? A pessoa que transforma o ambiente é você, com a sua adoração. Maria, gente, quando ela vai lá lavar os pés de Jesus com o óleo, né, com o perfume, ela não preocupa com o que as pessoas iriam pensar. E olha que as pessoas pensaram, hein? Julgaram, falaram isso e aquilo, mas ela não pensou naquilo. Ela não focou nisso. Ela focou naquilo que era necessário. Ela focou em adoração. Quando eu estou com meu coração aberto para a adoração, eu entrego o meu melhor sem olhar o que as pessoas vão pensar. E eu tenho amigas que realmente me falam, Lara, eu tenho dificuldade às vezes de parar, de pensar naquilo que as pessoas estão pensando ao meu respeito. E claro, gente, a gente tem essas dificuldades, eu também tenho muitas vezes, principalmente, se você não sabe, né, eu faço parte do Ministério de Louvor, eu ministro, eu canto ali em adoração, e às vezes a gente é levado a tentar, a pensar, tipo, nossa, o que as pessoas estão pensando? Mas é aí que Jesus me lembra, minha filha, a adoração é pra mim, não é pras pessoas. Você entrega o melhor pra mim, sabe? Então hoje eu quero te lembrar a isso. Quando você entrar na presença, entregue o seu melhor. Quando você estiver diante do Senhor, não perca a oportunidade de entregar o seu melhor, de entregar o seu tudo. A apatia espiritual, ela tem te matado, sabe? A apatia espiritual tem te feito viver uma vida que é tipo assim. Sabe quando você tá vivendo uma vida que você não tem alegria? É a mesma rotina, é a mesma coisa, todo dia. Todo dia viver a mesma coisa é tão chato, gente. Eu não sei você, se você pensa isso. Mas quando não existe novidade na vida é tão chato. Eu tava vivendo há um tempo atrás assim, onde a minha vida espiritual não tinha novidade. Onde eu ia em um culto, em uma célula, eu estava com irmãos e eu ficava assim, foi normal. Foi um encontro normal. Eu não quero que nenhum encontro onde eu estou ali em um ambiente de glória seja normal.
Eu quero que esse ambiente seja, que eu saia dali falando que aquele ambiente foi transformador, que eu nunca tinha vivido uma experiência tão profunda como aquela. Tá na hora de nós vivermos o sobrenatural, mas só vive o sobrenatural quem se entrega no dia a dia, quem se entrega na última oportunidade. A sua última oportunidade tem sido no momento do seu quarto, que você tem falado assim: ah, não, Senhor, é mais importante para mim viver as coisas da terra. É mais importante para mim cuidar daquilo que é o meu interesse. A palavra fala, né? Aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo e aos seus próprios interesses. É pegar os interesses do Senhor e fazer com que eles sejam meus. Meus interesses. Aquilo que é interesse do Senhor, a partir de hoje é o meu interesse. Então, é assim, isso que eu quero compartilhar com você, sabe? Não seja apático espiritualmente, não seja morno espiritualmente. Ah, Larissa, mas eu não tenho força mais. Eu não tenho força para sair dessa mornidão. Eu não consigo orar. Eu não consigo falar. Hoje o Espírito Santo tá te despertando através desse podcast para uma guerra contra a apatia, para você se posicionar. Se posicione, fala com Deus. É abrir sua boca, mesmo sem vontade. Falar assim: Deus, nem orar eu consigo. Tem misericórdia da minha vida, Espírito Santo. Tem misericórdia porque eu não tenho vontade de fazer o devocional. Eu não tenho vontade de colocar as minhas disciplinas em prática. Eu não tenho vontade, Jesus, de quando eu estou em um culto, em tua presença, nem levantar a mão eu tenho vontade. Isso que Deus tem falado ao meu coração para você provocar a presença, sabe? Se tá difícil sentir, provoque. O Senhor, ele fala, né? Aquele que bater a porta se abrirá. Aquele que buscar, ele vai se apresentar, sabe? Aquele que buscar vai achar. E uma coisa que te leva e te ajuda a vencer a apatia espiritual é estar perto de pessoas que estão vivendo em meio ao fogo, em meio à presença, em meio à chama do Espírito, sabe? Então, se você analisar você e falar assim: nossa, eu estou vivendo um tempo de apatia, de mornidão, e eu não quero continuar assim, procure pessoas que possam ser sua amiga, que vai te aproximar de Jesus. Esses dias eu virei para algumas mulheres da minha igreja, né? E eu falo aqui para vocês também. Eu quero ser a amiga que te leva para mais perto de Deus. Sabe por quê? Porque eu tô pegando fogo, gente. Eu tô buscando a palavra, sabe? Eu tô querendo mais de Deus. Eu falei, sabe aquela sensação de boca seca, com vontade de beber água, que somente água mata? Eu tô assim dentro da minha alma. Eu tô com sensação de boca seca na minha alma. Eu tô querendo água eterna, água viva o tempo inteiro. Então, quem estiver do meu lado, eu vou motivar a querer a mesma coisa. Então, se você é minha amiga, você me conhece presencialmente, eu quero te ajudar a ter mais fome também. Se você me conhece aqui, né, no meio virtual, você pode me mandar mensagem, me pedir oração, me pedir ajuda. Eu vou estar aqui disponível para te responder, para orar por você, para te ajudar, porque esse é o meu chamado, é aquilo que Deus colocou em mim, é aquilo que me dá prazer, sabe? Então é isso que o Senhor tem falado comigo nesses dias. Eu orei a Deus e falei assim: Deus, eu não sei o que eu vou falar no podcast. Eu não sei, eu não tenho o que falar. Deus, me ajuda. E o Senhor falou comigo: você vai continuar falando aquilo que eu tô colocando no seu coração. As experiências que você tá tendo. Você não tá tendo mais fome? Você não tá lutando contra uma apatia? Você não tá vendo a apatia no meio da igreja e você não tá sentindo uma revolta? Então fala disso. Eu quero te convocar, amiga, a sentir revolta também quando você vê um ambiente onde tem apatia espiritual. Eu comecei a guerrear no meu momento aqui, né, onde eu tô, é o meu quartinho de oração, e eu tenho guerreado aqui, sabe, contra a apatia espiritual.
Eu tenho declarado mesmo, Deus, eu não aceito a apatia espiritual dentro da minha família. Eu não aceito a apatia espiritual dentro da minha igreja. Eu declaro que as pessoas, elas vão ser avivadas pelo Senhor. Mas um avivamento, Deus, que traz mudança de comportamento. É legal, né, falar aqui que eu tô sendo avivada, que Deus tem movido meu coração a buscá-lo. Mas se isso não estiver trazendo mudança de comportamento para minha vida, tem algo de errado. E tem trazido mudança de comportamento, sabe? Porque eu tenho visto, eu tenho observado. Deus tem falado tanta coisa comigo que precisa ainda melhorar. É o negar a si mesmo, é o negar as minhas próprias vontades. Então, amiga, se você quer viver o mais profundo, como eu falei no último podcast, se você quer viver essas águas profundas, decida hoje a criar uma guerra contra a apatia. Decida hoje fazer atitudes diferentes, porque quem faz as mesmas coisas tem sempre os mesmos resultados. Mas quem faz coisas diferentes tem resultados diferentes. Se você quer viver algo diferente, agarre a última oportunidade, como fez aquele ladrão lá na cruz. Senhor, lembra-te de mim. Todo dia agora nos cultos eu fico assim, Senhor, lembra-te de mim, Deus, lembra-te de mim. Nos meus devocionais, Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim, eu quero agarrar toda a oportunidade. Sabe? E é isso, minha amiga. Esse é o nosso podcast de hoje. Eu espero que o Senhor ele tenha tocado em seu coração. E nesse momento eu quero orar, sabe? Eu quero que você que está me ouvindo aí, feche os seus olhos e eu vou orar por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero colocar em tuas mãos, Deus, todas as mulheres que estão me ouvindo nesse momento, Pai. E eu declaro agora, Deus, que aquela que tem passado por uma dificuldade espiritual, uma apatia, Deus, uma mornidão, eu declaro, Deus, as cadeias sendo quebradas em nome de Jesus Cristo. As escamas dos olhos, Pai, caindo agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Todo ouvido que estava tampado, Deus, pela sua voz, eu declaro, Deus, sendo desentupido, literalmente agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro, Pai, o teu rio de vida inundando a vida dessas mulheres agora, Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, o teu fogo, Deus, queimando tudo aquilo, Deus, que afasta elas da tua presença, Deus. E declaro que a partir de hoje, a partir desse episódio, Pai, elas vão agarrar a última oportunidade, Senhor, em nome de Jesus. Elas não vão mais, Deus, serem dominadas pela apatia espiritual, mas elas serão dominadas, Deus, pela manifestação do seu Espírito, pelo Espírito Santo, Deus, guiando a elas em todo momento, em nome de Jesus Cristo, Deus. Eu não aceito, Pai, seguidoras, ouvintes, aquelas pessoas que estão perto de mim, Pai, vivendo uma vida apática em nome de Jesus. Eu não aceito e eu declaro guerra, Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro guerra, Senhor, contra essa apatia, contra essa mornidão. O Senhor não irá ter desejo, Deus, de nos vomitar, mas sim o Senhor terá prazer em nós, Senhor. E nós teremos prazer em contemplar ao Senhor. Então eu te peço, Deus, incendeia elas com fogo e com graça, Deus, nesse momento que elas estão ouvindo. Que a partir de hoje, Deus, todo culto, toda célula, tudo aquilo que elas participarem, que o Senhor estiver, Deus, seja num momento de secreto, em qualquer ambiente, que elas não venham, Deus, se conformar, ter as mesmas atitudes, viver da mesma forma, mas que elas possam ter atitudes diferentes para uma vida diferente. Que elas possam, Deus, literalmente agarrar a última oportunidade e falar: Senhor, lembra-te de mim, mostra-me a tua glória. Porque eu já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não existe lugar melhor. Minha amiga, é isso. Essa é a minha oração. E eu oro isso em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Compartilha esse podcast para uma pessoa que você sabe que precisa ouvir. E é isso. Um beijo. Ore por mim também. E que nós possamos crescer juntas. Se você precisa falar comigo, sente alguma necessidade,
Tem o meu Instagram, Lari Mendes, você pode me chamar no direct, a gente pode conversar, eu posso orar por você. Mas também tem o seu líder espiritual. Honre os seus líderes, honre as pessoas que foram colocadas para serem bênção na sua vida, sabe? Peça ajuda a essas pessoas, criem amizades que te levam para mais perto de Deus. E é isso. Beijo, até o próximo!